Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger, the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... A categoria de voz é dividida em voz passiva, voz ativa e voz reflexiva. Elas estão diretamente ligadas na forma como o verbo se apresenta na oração em relação ao sujeito, se ela é quem pratica ou recebe a ação. Voz passiva é a construção sintática em que o objeto direto passa a ocupar a posição de sujeito, ou seja, é a maneira de como o verbo se expressa em relação ao sujeito, que no caso da passiva, ele sofre a ação. Abaixo, alguns exemplos. Os filhotes foram descobertos pelo jardineiro. Os filhotes, sujeito que recebe a ação verbal, foram descobertos, verbo na voz passiva. O bolo foi comprado pelos funcionários. O bolo, sujeito que recebe a ação verbal, foi comprada, verbo na voz passiva. A casa da mãe foi reformada pelo filho. A casa da mãe, sujeito que recebe a ação verbal, foi reformada, verbo na voz passiva. A voz passiva também pode expressar a mudança de perspectiva de uma cena, ocultando os responsáveis por determinada ação. Esse tipo de construção faz com que os culpados não sejam comprometidos. Exemplo: O banco foi roubado, os remédios foram manipulados, a criança foi arranhada, a bicicleta de João foi encontrada.